Salve, salve, rapaziada. Bom, estamos aqui no aeroporto, voltando para o Rio de Janeiro, né? Tô em Congonhas, né? E, enfim, confusão danada aqui hoje para sair. Sempre embarque, por mais curto que seja o voo, sempre é difícil. Mas eu queria, né, falar um pouco sobre essa situação do Bruno Henrique, porque, primeiro assim, esclarecendo, né, eu obviamente espero, e eu acredito que ele também, assim como, enfim, todo mundo que está em volta dele, essas questões sejam todas elucidadas. Espero que ele consiga se provocar inocente. Acho que vai se provar inocente. Não acredito que ele tenha manipulado. E eu vou dizer para vocês aqui ao longo desse vídeo porque que eu não acredito que ele tenha manipulado, tá? Antes eu vou pedir só para vocês já mandarem aqui no aviãozinho para geral, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois eu vou conversar com vocês aqui, tá? A gente tem algumas questões que são esquisitas, né, a partir desse momento de por possíveis envolvimentos de jogadores com manipulação de resultados não é para casa de aposta, né? Primeiro de tudo, a casa de aposta sai perdendo, né? Então, toda vez que existe uma manipulação, por isso que a gente vê as casas de aposta fazendo a denúncia, né? Porque, de fato, assim, você aposta, a aposta tá feita, né? Ali tá manipulada e a casa perde e você ganha. Então, a casa de aposta, primeiro que assim, suspeita de manipulação com casa de aposta não tem isso, né? Casa de aposta só perde. Segundo, as pessoas que fazem isso aqui, pessoa sem camisa aqui, mas tá sem camisa, mas não tá não. Segundo, a pessoa que está envolvida, ou melhor, está sendo investigada nesses casos, né? Isso aconteceu com o Botafogo agora, recentemente, aí acho que foi com o Luiz Henrique, né? Que também tá sob suspeita lá na Espanha e tal. Eu acho o seguinte, galera, eu acho que o mais importante é que tudo se esclareça, tudo se investigue e que todos os culpados sejam punidos, de acordo com o que a justiça determina. Mas, primeiro de tudo, existe a presunção da inocência. Assim como existe a presunção da inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Seja o Luiz Henrique do Botafogo, seja o Bruno Henrique do Flamengo, seja qualquer outra pessoa. Se se comprovar a culpa dele, aí sim tem que ser realmente punido. Eu acho que não vão conseguir, porque eu não acredito que o Bruno esteja envolvido nisso. Mas tem um fator importante nessa história toda, que faz com que muitas suspeitas sejam levantadas não em relação ao Bruno Henrique, mas em relação ao momento em que essa divulgação está saindo, tá bom? Primeiro, na minha opinião, né, se eu não estou enganado, eu estou só com o celular aqui, essa investigação começa em julho desse ano, se eu não estou enganado, beleza? Então assim, ela começa em julho e ela é divulgada agora, em novembro, entre um jogo da final da Copa do Brasil e o outro jogo da final da Copa do Brasil. Então assim, só aí você já começa a pensar por qual motivo, né? Ainda mais para o segundo jogo, porque o Bruno Henrique estava suspenso para o primeiro jogo. Então, para o segundo jogo, né? Por que divulgar agora, né? Então assim, não tem que divulgar? Não. Informação tem hora? Não deveria. Mas por que essa investigação não foi anunciada, enfim, não foi falada sobre ela lá em julho, quando começou a investigação? Será que só se descobriram agora que o Flamengo vai disputar o segundo jogo da final com o Bruno Henrique em campo? É de se pensar, né? Então assim, eu sou a favor de que toda investigação que seja relacionada com jogadores de futebol seja ou corra em sigilo absoluto,
né? Apesar que o Bruno acho que teve busca e apreensão, sei lá, não sei. Ou ela seja anunciada logo quando ela é iniciada. Porque senão, né, assim como aconteceu com o Botafogo, e começaram a falar sobre isso num momento crucial para o Botafogo, a gente pode também duvidar que essas questões todas sejam aí, de certa forma, não vou dizer manipulada, mas direcionada, é a melhor palavra, tá? Segundo, as apostas que estão sendo investigadas foram feitas, se eu não me engano, na Betano. A Betano denunciou. A Betano é patrocinadora da Copa do Brasil, mas também é patrocinadora do Galo, né? Eu não sei de onde veio o vazamento, ou se foi divulgado também. Se alguém souber, por favor, pode falar aqui. Mas também não é que é estranho, mas é mais um ponto de atenção, né? E segundo eu vi com o Gustavo Henrique dando choque, meu parceiro, a primeira rede a falar sobre essa investigação foi a CNN. E segundo ele, eu não sabia dessa história, mas segundo ele, o dono da CNN do Brasil é o Menin. Não sei se é Rubens Menin, mas o Menin, né? O seu primeiro nome dele. E ele é o dono do Atlético Mineiro hoje em dia, presidente, enfim, sei lá, avarista, mecenas, sei lá, não sei. Então, assim, se essa questão tivesse sido anunciada quando a investigação começou, aí, meu amigo, você realmente poderia, né, quer dizer, não necessariamente você poderia né, relacionar esses fatos e ter uma suspeita sobre a divulgação desse fato, né, que claramente beneficia o Atlético Mineiro, né? Agora, se você tem um anúncio tardio como é o de agora, e aí? Aí eu pergunto para vocês, também não é suspeito isso? Enfim. Por você. Vai pegar. Então, a Betano não patrocina o Galo? Não? Como não patrocina o Galo? A Betano não é patrocinadora do Galo? Bom, então... Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se não é patrocinado, já patrocinou. Mas eu acho que patrocina sim. Eu não vou sair da live, eu não tô com o meu outro telefone aqui, senão eu já pesquisava aqui. Inclusive tô até sem um negócio para segurar o telefone, tô tendo que segurar aqui direto. Mas essas questões, cara, né, que eu tô falando, assim, me geram uma certa preocupação, né, no provável benefício. Com certeza o Galo está sendo beneficiado. Se é proposital ou não, eu não sei. Pode ser que não seja. Pode ser que a questão tenha sido toda feita assim dentro dos conformes e que as leva a Betano é patrocinadora master do Galo, exatamente, o Lucas Breta, patrocinador aqui no meio da camisa. Então, assim, de novo, aqui eu não estou defendendo ou passando pano, até porque toda pessoa que comete um crime tem que ser punida, tá bom? A gente vive num país onde a impunidade impera, né? E só é punido às vezes, né, ou preso, enfim, às vezes alguém para poder, né, ó, estamos prendendo aqui, hein? Ó, vocês falam que a gente não faz nada, mas esse aqui tá preso. E os outros, né? Eu nem sei se essa questão teria que... Ó, o Albert. Fala, mano, estava ao seu lado no Maraca, parabéns por ensinar o correto ao seu filho, ele vai longe, parabéns pelo trabalho, obrigado, cara. Então, assim, eu não estou aqui passando pano pra ninguém, até porque o Bruno Henrique não é culpado,
ele não é... Ele é inocente, até que se prove o contrário. Todo brasileiro, todo mundo, e até todo cidadão é inocente, até que se prove o contrário. Assim funcionam as leis brasileiras. E assim é para o Bruno Henrique e para quem quer que seja, ou deveria ser. Só que a imprensa, né, coloca isso de uma maneira assim, claro, sensacionalista, porque é realmente um caso impactante, né? E tudo isso tem... Só que também tem outra coisa. No momento em que o Bruno Henrique conseguir provar a inocência dele, o espaço na mídia é deste tamanho. No momento em que o Bruno Henrique é suspeito, é desse, não tem nem como abrir a mão aqui. Então, assim, existe essa questão de 2 pesos e 2 medidas também, tá bom? Ó, é isso. Ó, o Kawai 777 tá falando CNN igual Menin, igual Betano, igual a Arena MRV, igual decisão do sorteio das bolinhas muito suspeita, igual decisão na Arena. Então, é isso que eu tô falando. Se essa questão tivesse sido anunciada no dia que ela começou a ser investigada, aí beleza, a gente não tinha o que falar. Agora, com o Botafogo foi o modus operandi é o mesmo. Ou vocês acham que todo mundo que tem comportamento suspeito dentro do jogo não é suspeito, não deve ser investigado? Então, assim, e ainda tem essa outra questão, tá? A justiça tem que definir, sei lá, não sei quem faz essas investigações, Ministério Público, sei lá, tem que definir qual é o ponto de partida de cada investigação como essa, né? No caso do Bruno Henrique, se eu não estou enganado, as apostas falavam de um cartão amarelo. Ele tomou um amarelo, seguiu reclamando e tomou outro amarelo para tomar um vermelho, e o STJD considerou injusto, inclusive. Então, com tudo isso, cara, como é que você pode... O Bruno Henrique vai tomar um amarelo se ele... Olha só, não dá pra dizer que é burro um jogador de futebol como o Bruno Henrique, tá? Não chega no Flamengo sendo burro, né? Não vira um jogador profissional com sucesso na carreira sendo burro na mais... no mais alto nível, né? Vocês não acham muita burrice que o cara que vai vender, não estou dizendo que ele vendeu, mas estou só assuntando aí, vocês não acham que seria muita burrice um cara vender um cartão amarelo, e aí quando ele toma o cartão amarelo que ele vendeu, ele força para tomar o segundo e toma o vermelho? Não que ele tenha forçado, mas porra, qual o sentido? Já tomou o amarelo, vai embora. Se tivesse aposta no cartão vermelho ou em 2 cartões, tudo bem, mas a aposta, até onde eu vi, posso estar enganado, mas até onde eu vi, a aposta era em um cartão amarelo. Então, tu junta tudo isso num panelão, você fala assim, porra, mas e aí? E agora? A partir de agora, eu acho excelente que estejam investigando jogadores por suspeita, porque isso também, em algum momento, eles vão começar a pegar como já pegaram, né? Não, exatamente, o Igor. O Igor Lima falou aqui, o Soteldo passa, o BH nem encosta nele, era normal o jogador explodir na reclamação. Tava um jogo tenso também, entendeu? Eu lembro desse jogo. Então, você junta tudo isso assim, você bota numa panela e vê que existe uma suspeita da suspeita. Mas tem outra questão. Todo comportamento fora do normal de jogador, aliado a uma coincidência ou não de grandes apostas feitas nesse comportamento, devem ser investigadas? Eu acho que sim. Eu acho que devem ser investigadas. Mas todas. Não a do jogador do Flamengo, quando o jogador do Flamengo está numa final. Não a do Botafogo, quando
quando está no momento decisivo. Todo mundo. Tem que investigar todo mundo. Quantas vezes a gente já viu aí, gente, escanteios esquisitos, né? Quantas vezes a gente já viu comportamentos estranhos? O próprio cartão vermelho que o rapaz tomou aí com 3 segundos de jogo. O que explica isso? E tem mais um detalhe também, que eu tinha conversado com o Rica Perrone lá no BarbaCast sobre isso. Eu não sei se foi ao ar, para falar a verdade. Mas não sei se foi, mas acho que foi. Até que ponto também existem jogadores, eu não estou falando que é o caso do Bruno, nem que é o do Luiz Henrique, nem enfim. Mas até que ponto jogadores que se metem com isso, né? Se metem pelo dinheiro que vão ganhar, que não deve ser tão maior, não deve ser nem maior que o salário dos caras. Porque senão, olha só, digamos que o Bruno Henrique ganha, não sei quanto ele ganha, digamos que ele ganha R$1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Para você comprar um jogador como esse, que eu acho que não foi comprado, acho que não aconteceu, tá? Mas vamos assuntar aqui. O jogador ganha R$1,5 milhão de reais. Qualquer um, tô falando só o Bruno Henrique, qualquer um. Quanto é que você tem que pagar para um cara desse tomar um amarelo para vender aposta? Digamos que para impressionar, R$1 milhão, que seja. Então, para você pagar R$1 milhão pro cara, quanto que você tem que fazer na aposta para que esse 1 milhão te recompense? 3 milhões, 5 milhões? Vocês acham que uma aposta que tenha uma recompensa tão alta quanto essa não seria ou travado pela casa de apostas, ou no mínimo, assim, muito mais descarado? Ia ficar muito mais na cara, gente. Sabe? Por isso é que os compradores de resultado não vão atrás de grandes jogadores no mercado. Vão atrás de jogadores de série B, C, D, série segunda divisão de campeonato estadual grande, ou jogador de time muito pequeno de campeonato estadual, série A. Eles não vão atrás dos grandes, porque seria muito caro pagar para esses caras. Seria muito caro, a não ser que haja algum tipo de ameaça a ele, a família dele, ou alguém que deve o cara, enfim. Estou só assuntando aqui com vocês a quantidade de fatores que existem dentro de uma... puta merda, mudou... Não, meu tá lá. Estou só conversando com vocês a quantidade de situações que podem acontecer dentro de uma situação como essa, tá? Então, ó, a gente obviamente não tem que passar pano para ninguém. Criminoso é criminoso. Não acho que seja o caso do Bruno Henrique. Não estou dizendo que o Bruno Henrique é criminoso, não acho. Não acredito no Bruno Henrique, acredito na inocência do Bruno Henrique, e até que se prove o contrário, e eu acho que não vai se provar o contrário, não vai se provar o contrário, mas até que se prove, o Bruno Henrique é inocente. Agora, quem é culpado, quem foi comprovado que se meteu com isso, tem que ser punido. Se for comprovado que o Bruno Henrique se meteu com isso, ele tem que ser punido, claro. Entendeu? E assim, não é porque investiga um, quer dizer, não é porque não investiga alguns que não pode investigar outros, não. Pelo contrário, pode ter até parecido um pouco disso na minha fala, mas na minha visão, todos têm que ser investigados. Todos. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, marquem os amigos, sigam aqui a nossa página, que a gente traz bastante vídeo aí o tempo todo, tá bom? Valeu, pessoal. É nóis, tamo junto e eu fui.